Uma pessoa que pega um ônibus, é cadeirante, ele pega 2 ônibus para ir trabalhar. Você imagina a dificuldade dessa pessoa. Então, é direito dele que o tempo de contribuição realmente seja reduzido, né? Porque você não pode comparar ele com uma pessoa que não tem deficiência, né? Vamos começar mais um bate-papo jurídico. Hoje eu estou aqui com a doutora Elisângela Policarpo e o assunto do dia é a aposentadoria da pessoa com deficiência. Se é a tua primeira vez nesse canal, já se inscreve, deixa o seu like e compartilha este vídeo para que ele alcance mais pessoas. Doutora Elisângela, para quem não te conhece, se apresenta, por favor. Olá, bom dia, Bom Rafael, dia. tudo bem? Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É sempre muito importante a gente estar passando informação aqui, porque às vezes você não vive o seu direito porque você não tem informação, não é mesmo? Bom, eu advogo na área previdenciarista, trabalhista também, gosto muito da área, né? E para mim é um prazer muito grande estar aqui com você. Legal. E a gente escolheu falar sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência, que é um tema importante, e boa parte da população até desconhece esse direito, né? O pessoal está mais ligado na aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por tempo de serviço, até o tempo especial caiu no gosto do povo, mas a aposentadoria da pessoa com deficiência muita gente nem sabe da existência. Não sabe que tem uma regra própria, né? Então, para quem está chegando agora, não entende muito bem, explica para nós como é que funciona essa aposentadoria. Vamos lá. É uma confusão também que o pessoal faz, né? Porque confunde a aposentadoria por deficiência por aposentadoria por invalidez, que hoje o INSS chama por aposentadoria por incapacidade, né? Sim. E a aposentadoria por incapacidade, você não pode trabalhar mais. Ao contrário da aposentadoria por deficiência, onde você pode aposentar, porém você consegue continuar trabalhando, né? Sim. Aliás, esse é um bom tópico, né? Porque existem 3 benefícios que acaba a pessoa tendo acesso, né? Que ou é a invalidez, ou é o amparo assistencial à pessoa com deficiência, ou é o benefício da pessoa com deficiência, né? E isso gera uma confusão danada, porque a pessoa não sabe exatamente o que ela tem que pedir, né, Elza? Exatamente. E um medo também que eu vejo muito é que depois da reforma da Previdência, a aposentadoria por incapacidade, ela tem um redutor. Então, eles falam assim, não, eu vou me aposentar por deficiência e eu vou ter minha aposentadoria reduzida. Sim. E não tem conhecimento que, na verdade, se a gente for ver, é uma das melhores aposentadorias que o regime geral tem hoje em dia, porque não vai ter redutor previdenciário, né? Sim, ele escapa da regra da regra da emenda constitucional, né? Exatamente. Muito bom. E daí, o que acontece, né? Outro ponto, né? Você falou, às vezes a pessoa acha que vai ter o benefício reduzido, né? Tem aqui também aquela pessoa que fala assim, poxa, mas eu trabalho, eu não quero me aposentar com salário mínimo na pessoa com deficiência, né? Porque tem aquela visão de que é o amparo assistencial à pessoa com deficiência, que é outro erro comum também que aparece às vezes no escritório, né? Isso, eles confundem com o BPC Loas, né? Sim. E pensa que é um benefício assistencial e não é. O INSS ele vai contar todo o seu tempo de contribuição, né? Inclusive, as pessoas ela também não têm conhecimento. Então, vamos supor que a pessoa ela trabalhou a vida toda ali e ela foi exposta a risco, né? Insalubridade, periculosidade. Esse tempo, antes de 2019, ele também pode ser convertido. Então, às vezes, ela falta pouquinho para ela completar, para aposentar no tempo de contribuição, e só você converter esse tempo especial, né, em comum, ela já consegue atingir se completar todas as regras ali que o INSS pede para aposentar. Legal. E daí, vamos lá, né? A gente está falando da pessoa com deficiência, agora a gente precisa definir quem que é essa pessoa, né? Quais são os tipos de pessoas com deficiência que podem ter acesso, enfim, como é que o INSS avalia essa questão de caracterização da pessoa como uma pessoa com deficiência? Bom, o INSS ele vai fazer uma avaliação com o segurado, que é uma avaliação biopsicossocial e também uma avaliação médica. Então, ele vai avaliar os laudos, o CID, né, que essa pessoa tem. O assistente social ele vai analisar as barreiras que essa pessoa passa no cotidiano, para, então, ele ver em qual que ela se encaixa, se é a grave, a moderada ou a leve. Lembrando que, nesses casos específicos, né, os requisitos para acesso ao benefício eles mudam. Podem ser mais tranquilos, né, menos exigentes, vamos falar dessa forma, né?
ou mais exigentes. Então, por exemplo, quem tem uma deficiência leve vai ter um requisito bem mais próximo do requisito da população. Em contrapartida, quem tem uma deficiência considerada pelo INSS grave vai ter os requisitos bem mais brandos, né? A gente pode dar exemplo aqui, são duas modalidades para aposentadoria por deficiência, que seria a aposentadoria por idade, né? Então, a mulher com 55 anos ela já consegue aposentar e o homem com 60 anos. Porém, não pode esquecer que 15 anos de contribuição, a pessoa tem que ter trabalhado como PCD. Sim. Né? E agora, a aposentadoria por tempo de contribuição, não. Ela vai contar o tempo de contribuição e o que a perícia dizer, se é grave, média, né, que seria a moderada, ou então a leve. Vamos pensar aí no tempo de contribuição na leve. Homem, 33 anos e a mulher, 28 anos de contribuição. Legal. E quando a gente fala de deficiência, doutor, às vezes o pessoal pode ter dúvida. É deficiência física, é deficiência intelectual, enfim, quais os tipos de deficiência que o INSS considera nessa questão de avaliação para enquadramento para esse tipo de benefício? Pode ser física, intelectual, sensorial, mental. Então, pode se encaixar em qualquer uma dessas. Inclusive, hoje a gente tem aí em janeiro, né, de 2026, a fibromialgia, ela foi considerada aí uma deficiência, né? Então, essa análise pode dizer também se essa fibromialgia vai se encaixar na grave, moderada ou leve, né? Então, por isso que é muito pessoal. Então, é individual mesmo essa análise, né? Sim. Outro dia eu estava atendendo um cliente, eu já usei até esse exemplo aqui em um outro episódio, né? A pessoa me procurou para fins de aposentadoria por tempo de contribuição e tal. E assim, ele tem muito tempo dentro de uma única empresa, né? Então, só que a questão é que a reforma prejudicou ele, né? Então ele não alcançaria o tempo por conta de requisitos de regra de transição, né? Então, a reforma prejudicou o direito dele, senão ele estaria aposentado hoje, né? Só que eu percebi que ele tinha uma questão que era uma dificuldade muito grande em ouvir o que eu estava falando, né? Ele estava sempre com o rosto virado para ouvir de um único lado, né? Daí foi onde que eu perguntei para ele, né? Eu falei, mas o senhor tem alguma dificuldade de audição? Ele falou, não, eu tive perda auditiva na fábrica. E daí mudava todo o cenário dele, entendeu? Sim. Porque aquilo que era uma regra de transição para o futuro, por conta dessa perda sensorial de um dos ouvidos, né? Ele enquadra como deficiente e ainda que a gente avaliasse o caso dele como leve, ele já tinha os requisitos para se aposentar. Sim, eu também tive um caso no escritório, que no caso aí seria a visão monocular. Então ele começou a olhar para mim, eu fiz a contagem dele, ele ia ter que trabalhar mais uns 3 anos, né? E aí eu percebi que o olho dele ficava paradinho, era diferente. Aí eu perguntei, o senhor tem algum problema de visão? Ele falou que ele não enxergava nada de um olho. E ele não sabia que ele tem esse direito da aposentadoria por deficiência. Então o tempo dele já deu, já pode se aposentar e com um valor muito bom, né? Porque não vai ter redução. Então, esse é o tipo de exemplo que é só o advogado para ter a sensibilidade de avaliar, né? Sim. Porque o cidadão nem sabe que existe esse direito, ele não faz ideia disso. E daí, se ele tenta analisar o caso dele no simulador do INSS ou requerer aposentadoria direta no INSS sem uma avaliação de um profissional, fatalmente ele cai numa situação de perder tempo, porque às vezes o simulador vai falar que não tinha direito, como o exemplo aqui do meu cliente, né? Ou ainda ele vai ter uma renda pior. Porque se ele tiver direito, o cálculo é prejudicial para ele, a depender da regra de transição. Sim, e às vezes a diferença é muito alta, viu? Então, eu já cheguei a ter casos assim que você viu a diferença de R$1.000 no salário. Puxa, R$1.000 é dinheiro, né? Já paga o plano de saúde. Né? E daí, outra questão, né? Você falou a respeito da avaliação biopsicossocial, né? Que é promovida pela INSS, né? Então, a gente bateu muito na questão da pessoa ser deficiente, né? Ter essa condição, essa limitação de alguma forma, né?
E vamos lá. E o outro requisito, né? Porque daí quando a gente fala de avaliação biopsicossocial, a gente tem que falar sobre a avaliação social também, né? De que forma que o INSS avalia isso daí, as barreiras que a pessoa tem por conta de ser pessoa com deficiência, enfim, como é que isso funciona? O pessoal também tem bastante medo dessa perícia. Meu Deus, doutora, o que eu vou fazer lá? O que vão me perguntar? O que é isso, né? Biopsicossocial. A gente parece um trava-língua, a gente não consegue nem falar, né? Mas aí eu explico. Ele tem um relatório e ele vai fazer várias perguntas para a pessoa. No cotidiano, o que você faz? Se ele está analisando ali a coluna da pessoa, por exemplo, ele vai ver como que é para você baixar, qual é a atividade que você exerce na sua empresa, você sente dor ao longo do dia. Então, ele vai fazer essa avaliação com esse relatório e, no final, ele vai fazer uma soma ali, né? Ele tem toda uma continha para fazer, uma fórmula ali para fazer. Então, você tem que responder realmente tudo que você passa no seu dia a dia. As suas dificuldades, por exemplo, eu estou trabalhando numa máquina, você trabalha na produção, por exemplo. Até 10 horas da manhã eu trabalho, estou de boa. Depois começa a travar, depois começa a doer. Você tem que contar para ele como que é o seu cotidiano, porque ele está analisando o quê? A sua barreira, né? Qual que é a dificuldade? Por que você tem esse direito, né, como deficiente? Uma pessoa que pega um ônibus, é cadeirante, ele pega 2 ônibus para ir trabalhar. Você imagina a dificuldade dessa pessoa. Então, é direito dele que o tempo de contribuição realmente seja reduzido, né? Porque você não pode comparar ele com uma pessoa que não tem deficiência, né? Nesse exemplo que você usou do cadeirante que precisa pegar 2 ônibus, né? O cadeirante que precisa pegar 2 ônibus, fatalmente ele vai ter um grau de impedimento muito maior do que, por exemplo, a pessoa que tem visão monocular, que talvez seja vizinho dele, mora no mesmo lugar e tem que pegar 2 ônibus. Mas por conta do tipo de deficiência, provavelmente o INSS enquadraria a pessoa cadeirante como num grau mais elevado de dificuldade. Né? Exatamente. E é legal que eles olham até a questão de preconceito também, né? E por isso que hoje não é só o médico que ele faz essa avaliação, é um assistente social, porque ele vai olhar como um todo mesmo o dia a dia da pessoa, a vida da pessoa, o que ela passa, né? Isso é bem interessante. Sim. E também leva em consideração outras coisas, também se conseguiu estudar, se não conseguiu, se tem acesso a rede pública, assistência da rede pública de alguma forma. Enfim, nesse ponto, a avaliação do INSS ela é bastante abrangente. Tem vários itens que eles olham, né? Não foca só na questão da deficiência, como se fosse uma incapacidade para o trabalho, até porque não é. A gente aqui está falando da aposentadoria da pessoa com deficiência, que é justamente aquela pessoa que tem uma deficiência, né, que gera um impacto na vida dela, mas ela está trabalhando, ela está produzindo, está contribuindo para o INSS e assim por diante. Sim, com certeza. Isso é justiça social, né? Até mesmo a pessoa que tem a deficiência, acaba que ela fala assim, não, eu sou normal, eu não quero, né? E não é um direito, você não está sendo diminuído por aceitar esse benefício que foi conquistado para você, né? Pelo contrário, eu falo que é como um prêmio mesmo para a pessoa, né? Porque ela vai ter o tempo de contribuição dela reduzido, ela pode se aposentar porque ela tem esse direito garantido. E se ela quer continuar a trabalhar, não tem problema, você pode continuar, né? Sim. Vai ser uma renda a mais para você. E outro ponto da perícia, né? Insistindo um pouquinho nela, que o pessoal às vezes não se atenta, é organização para realizar a perícia. Né? Então, por exemplo, é fator determinante, você citou, por exemplo, para aposentadoria por idade, comprovar os 15 anos laborados na condição de pessoa com deficiência. Então, assim, é imperioso que a pessoa tenha um nível de organização para demonstrar desde quando ela tem aquela situação, se é congênita, se é adquirida, quando foi adquirida, enfim, para que o médico perito faça a avaliação dele da melhor forma possível.
E geralmente o que eu vejo, pelo menos a pessoa quando vai no meu escritório me procurar, é chegar com aquela pasta de documentos, solta na minha frente, vê aí o que você precisa, né? Exatamente. Ou então joga tudo fora, né? Né? Eu falo, não joga fora, porque o INSS ele olha até aquele atestado amareladinho. Isso para ele comprova tempo, né? Sim. Então não joga fora. Todos os seus laudos guarda numa pastinha em ordem, né? Porque um dia você vai usar, é importante. Né? Então, esse é o tipo de cuidado que a pessoa não tem, mas se ela procurasse um advogado, ela saberia que tem que ter. Exatamente. Né? Porque é uma das coisas que a gente sofre da nossa avaliação, né? Porque quando ela cai no nosso escritório, fatalmente a gente tem que ser o primeiro juiz da causa, avaliar aquela situação e sofre com a desorganização deles. Imagina o perito lá na hora, e o perito tem menos tempo, né? O atendimento no escritório, você vai destinar para aquela pessoa meia hora, 1 hora do seu dia, né? O perito tem 15 minutos, e olha lá. Verdade. Esse papel aqui é da minha mãe. Não, esse aqui é do meu pai, né? Não, é só seu papel que tem que levar. E legal. E a gente falou dessa parte burocrática, né? E como é que funciona a questão do cálculo, né? Que esse foi um ponto que a senhora falou no começo, né? Que é um cálculo mais benéfico, né? Eu vou puxar essa linha de novo, né? Como é que é o cálculo desse benefício? De que forma que o INSS apura que acaba gerando um valor até melhor para a pessoa? Não tem redução, né, no fator previdenciário. Então, ele vai tirar uma média ali dos valores. Então, geralmente, chega a 100%. A não ser que seja mais benéfico, né? É meio difícil isso acontecer, mas às vezes acontece por tempo. A pessoa trabalhou e recebia um valor bem alto, né, antigamente. Então, o que for mais benéfico é o que vai ser o seu cálculo. Mas, geralmente, vai ser o 100% porque não tem redutor aí, certo, previdenciário. E com relação especificamente assim, a acumulação de benefícios, né? Que esse também é outro receio da pessoa, né? Às vezes ela tem algum tipo de benefício, né? Tá recebendo por algum motivo, enfim. Pode ser uma pensão por morte, pode ser um auxílio-doença que ela está recebendo no momento, uma aposentadoria por invalidez, eventualmente, e agora ela tem a idade para se aposentar por idade. Enfim, como é que fica todo esse balizamento de avaliação que a gente pode fazer com relação à acumulação de benefícios? Bom, se a pessoa estiver recebendo, por exemplo, um auxílio-doença, não vai acumular com a aposentadoria por deficiência, né? Então, vai ter que trocar esse auxílio-doença aí pela aposentadoria por deficiência. Sim. Né? E pensão por morte. A pensão por morte cumula, sim. Claro, com aquela regra, né? A mais vantajosa, mas cumula. Você vai poder receber a pensão por morte e a aposentadoria normal. Ela é uma aposentadoria normal, né? Por isso que é bom a gente falar, não é um benefício assistencial. É uma aposentadoria normal. Então, você recebe 13º, todos os seus direitos como aposentado. Sim. E no caso da aposentadoria por invalidez, ele, se adquirir o direito à aposentadoria por idade, ele pode eventualmente optar. Daí ele faz aquela questão da opção, que basicamente é pedir alta da aposentadoria por invalidez, se aposenta por idade, se mais vantajosa for. Né? Isso, exatamente. E essa aposentadoria por deficiência, ela também pode ficar como pensão, né? Então, a pessoa faleceu, é casada, a outra pessoa vai receber também como pensão. Foi outro bom ponto que você tocou, né? A pessoa pode casar, né, doutora? Que às vezes a pessoa fica naquela dúvida, né? Porque no meu escritório, vira e mexe, ainda permeia o imaginário popular aquela situação de que não pode casar e se não perde o benefício. Né? Pode casar. Acontece muito. Eu acho que deve ser herança por conta da LOAS, né? Que é essa questão da avaliação da renda per capita. Isso. E aí eu acho que permeia o imaginário por conta disso. Verdade, né? existe essa confusão mesmo. E já que eu citei a LOAS, não tem como acumular a LOAS com a aposentadoria, né, doutora? Não tem. O LOAS não pode nem trabalhar, né? Você tem que estar inapto mesmo para o trabalho, faz toda uma avaliação social para saber se você é realmente hipossuficiente ali e tem direito àquele benefício, né? E outro ponto também que eu queria falar com a senhora hoje, né? Que era o seguinte... Como eu disse, esse é um tipo de benefício que às vezes a pessoa não sabia,
né? Ou, igual aconteceu agora, a senhora acabou de citar, a fibromialgia entrou no rol de situações que enquadram a pessoa como pessoa com deficiência, né? Na condição de pessoa com deficiência, né? Então, por exemplo, quem se aposentou, trabalhou a vida inteira com fibromialgia e está aposentado por tempo de contribuição, por idade, ela pode entrar com pedido de revisão e fazer essa comprovação de que era pessoa com deficiência? Como é que você vê isso daí? Eu acredito que vale a pena sim, que você pode entrar com pedido de revisão, provavelmente no administrativo, a gente pode ser que tenha uma negativa aí, mas a gente vai recorrer ao judiciário. Eu acredito que agora vai começar sim a surgir, né, porque a pessoa já tinha essa condição de fibromialgia. Sim. Não só fibromialgia, né? Até outras condições clínicas, né? Porque é aquilo que eu disse, né? Às vezes a pessoa não sabe da existência desse benefício, né? Ela fica refém do desconhecimento. Né? Exatamente. E hoje, principalmente no INSS, como todo o protocolo é digital, né? Então a pessoa não tem com quem conversar, com quem perguntar, ela basicamente ela junta os documentos no sistema, né? Sim. Então, assim, o nível de desinformação é maior ainda. Exatamente. A gente precisa de encontrar um especialista, uma pessoa de sua confiança para analisar o seu caso mesmo com carinho, né? No todo mesmo ali da sua vida, porque às vezes você já tem o direito e desconhece, né? Sim. E a senhora mencionou, né, que eventualmente vai para o judicial, né? Que o INSS não vai reconhecer no administrativo. Como é que funciona isso, doutor? Explica para nós, para quem está acompanhando. Às vezes é a população, às vezes é um colega recém-formado, um bacharel em direito, um estudante, enfim, não sabe ainda os pormenores. Como é que funciona essa parte ainda? Olha, ao meu ver, hoje eu olho assim, a gente está aí com a tecnologia, então hoje a gente já vê no administrativo os benefícios sendo negados assim automático. Você protocola agora, daqui 10 minutos está lá negado, porque o próprio robô analisou e deferiu o seu pedido. Você fala, como assim, né? Então, às vezes, faltou ali um documento e só passou, né? Então, a gente tem que estar atento ao recurso, realmente, ver o que está acontecendo, né? Porque a gente, infelizmente, está com essa realidade também, né? Então, é importante analisar isso e ter esse cuidado também com a documentação, porque se ele não reconhecer, você vai ter que levar para o judiciário, né? E hoje, dentro do seu escritório, até curiosidade minha, a senhora tem preferido discutir os interferimentos do INSS dentro da esfera administrativa ou tem partido direto para o judiciário? Onde você tem sentido que o resultado tem sido mais proveitoso para o interessado? Olha, eu acredito que ainda no judiciário, viu? Infelizmente, porque demora muito, né? E a gente está com atraso também hoje a gente já olha, tipo, um atraso para poder deferir o benefício. Eu acredito até que pelo número de funcionários, né? Não sei como que está essa questão assim. Então, eu prefiro discutir no judiciário, apesar de estar demorando também, porque o TRF3 está lotado de processo, né? Então, nada é rápido quando se trata de aposentadoria. Você tem que ter uma paciência, né? Mas eu ainda acho que os recursos do INSS administrativo demoram muito para responder. Eu tenho esse sentir também. Porque eu acho que o recurso ele começou a não valer a pena quando o tempo de tramitação dele igualou com um processo judicial. Porque ainda quando era resolvido na metade do tempo, ainda fazia um pouco de sentido, né? Porque daí você troca a possibilidade de ampla discussão dentro do Poder Judiciário, interpretação até mais benéfica que os juízes têm, né? Pela tramitação mais rápida do recurso, né? Sim. Mas quando começou a ficar muito igual, de repente até tem recurso que demora mais que um processo judicial, não faz muito sentido. Não né? faz, não vale a pena. A gente perdeu um pouco disso daí, porque eu vou guardar 1 ano, 2 num recurso, melhor entrar com uma ação judicial. Né? Porque senão depois você vai guardar mais 1, 2 lá no judiciário, né? Exato. Então você já ganhou tempo aqui no meio do caminho. E a gente tem que lembrar que não dá para esperar muito, porque é benefício de caráter alimentar, né? Sim. Quando a gente fala de benefício do INSS, principalmente esses daí, que é a aposentadoria por tempo da pessoa com deficiência, a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, a gente está falando de benefício que substitui o rendimento do trabalho.
Exatamente. E às vezes chega a pessoa lá com muleta, aquele joelho inchado, que não, ela mal consegue andar. Você vê que a pessoa não consegue, não tem condições de trabalhar. Como é que você vai ficar esperando, né, um recurso, né? Não dá, a gente tem que correr. Em cima disso, né? A gente está falando que a pessoa já trabalhou a vida inteira. Então, assim, mesmo sendo pessoa com deficiência, com toda a dificuldade que isso trouxe para a vida dela, né? Que custou um esforço adicional. Sim. Né? Sim. Ela já cumpriu a jornada, porque a partir do momento que a gente entra com o pedido, é porque na nossa avaliação já foram preenchidos os requisitos. Exatamente. Né? Então, assim, a negativa do INSS, ela gera um problema gigante. E a demora na análise de um recurso, demora na análise de uma ação judicial, faz com que essa pessoa tenha que trabalhar mais tempo ainda e, eventualmente, se aposente no tempo normal, igual qualquer pessoa. Exatamente. Né? Não faz muito sentido, né? A função da lei, ela deixa de ser exercida. Exatamente. Eu não sei se tem acontecido com você, as perícias do INSS, eles estão marcando próximo à região da pessoa, porque eu tive assim clientes que foram para, nossa, muitos quilômetros para frente. Não, até que isso eu não tive problema não, né? É só essa questão de demora que a senhora mencionou, né? Então a gente entra e para fazer o combo de avaliação, né? São duas avaliações, que é a médica e a social, aí realmente a gente tem sofrido um pouquinho. Porque dificilmente a gente consegue fazer o combo de uma forma tão tempestiva, assim, tão próxima do requerimento, né? Sim. Não é sempre. Pelo menos aqui na nossa região, né? A nossa realidade aqui é de uma região, estado de São Paulo, uma região mais industrializada, mais urbana, uma região bem povoada, então é complicado. Sim. Temos sofrido. Mas também não dá para falar que o Poder Judiciário tem ajudado, porque eu também não tenho gostado muito das decisões e do tempo para a coisa acontecer, né? Sim. Mesmo com a abertura agora da segunda vara do Juizado Especial, eu tenho sentido que a coisa ainda está emperrada. Sim, eu tenho processos parados sem nenhuma movimentação há mais de um ano. E aí você fala... Eu movimento, aí diz a lenda que se você movimenta, ele volta pro final da fila. Eu espero, não é assim? A gente fica, aí você fica lá dando desculpa pro seu cliente, não, olha, perdão, né? Porque às vezes eles acham que somos nós que estamos segurando a aposentadoria dele, né? E não é, tá cheio mesmo de processo e tá demorando. Esse é um mito que foi bom você ter tocado, né? Que o cliente ele tenha uma sensação de que o advogado ele quer que o processo demore porque gera mais atrasado. Mas na prática isso é um mito. Porque a gente quer que o processo saia rápido, porque assim, a maioria das minhas indicações eu recebo depois que eu resolvo um processo. Exatamente. No meio do caminho, o cliente nem lembra do meu nome para me indicar para ninguém. Sim, se foi rápido, olha, ela é muito boa, porque foi muito rápido a minha aposentadoria. Ou se o valor foi muito alto, às vezes também demorou, mas veio um valor que compensou, né? Veio um valor, né, robusto, né? A pessoa até lembra de te indicar. Fala, não, eu peguei um bom valor com ele, vai lá com ele que dá certo. Mas é sempre nesse momento, é depois que já resolveu, né? Sim, aí ele então, te indica. Pra gente não faz sentido demorar um processo, a gente quer que o processo resolva rápido para vir mais clientes, mais indicações. Fora que é bom demais, né? Eu amo dessa notícia. Olha, vem aqui, você está aposentado. É muito legal, né? A sensação que a pessoa trabalhou a vida toda, conquistar isso nesse momento. E você fazer parte disso é muito legal, é muito prazeroso. A gente que trabalha com previdenciário, fatalmente a gente tem essa satisfação em ajudar o próximo. Porque Sim. Não tem jeito. A nossa advocacia, ela beira o assistencial. É muito contrato de resultado. Você só recebe lá na frente, né? Exatamente. Então, é legal demais você conseguir dar um bom resultado, ajudar a pessoa que está precisando, e não só ela, né? Porque quando a gente consegue um benefício, a família inteira é ajudada, né? 2, 3, 4, 5, 10 pessoas acabam sendo beneficiadas de um benefício, né? E você sente que realmente o seu trabalho faz diferença. Exatamente. Né? Eu acho que isso é fundamental, assim, ter essa percepção de que a advocacia previdenciária ela causa impacto na sociedade. Sim, com certeza. Exatamente.
É muito importante, muito satisfatório, né? Eu falo que eles ficam tão gratos que eles te trazem bolo, galinha. É muito legal. Ai, não, eu vou te levar um presente. É bem assim. E eles acabam virando amigos. Então, eu tenho clientes no meu escritório que eles se aposentam, daqui a pouco eles aparecem lá no portão com um bolo. Ai, eu vim aqui, que saudade de vocês, né? Pra bater um papo, porque realmente vira uma amizade, né? Você falou de ganhar lembrancinhas, né? Enfim, guloseimas, né? Agora, em dezembro, eu tava para sair de recesso, no último dia que a gente ia trabalhar, né? Uma sexta-feira antes do recesso ali. Um dos meus clientes foi lá e levou um queijo para mim. Bonitinho. Eles tadinho. são muito fofos, né? Aí ele, tipo, trouxe o queijinho dele e falou, doutor, para você. Então, assim, é o tipo de mimo que a gente recebe, né? Que é por reconhecimento do que a gente está fazendo, né? Exatamente. Isso, às vezes, vale mais do que o honorário, no final das contas. Com certeza. Eu falo que são pessoas que eles precisam desse olhar. Eles gostam que você olha no olho dele. Um atendimento humanizado mesmo, né? Isso faz toda a diferença. Porque eles já chegam na gente com medo, né? Advogado, acha que tem que ser tudo formal, né? Não, fica à vontade. Porque não adianta você usar com esse público o juridiquês, por exemplo, né? Uma linguagem que ele não vai entender. Às vezes você usa a palavra, o que você está falando, né? Então, você trazer isso para a realidade dele, isso deixa ele confortável, né? E ele vai confiar em você. Legal. Doutora, a gente combinou ficar aqui meia horinha, o tempo de um café, a gente bateu a nossa meta. Nossa! Eu fico muito feliz que a senhora tenha vindo, tenha disposto do seu tempo, né? A gente sabe a correria que é no escritório, começo de ano, os prazos voltando, né? Novamente, eu fico muito grato e eu vou abrir o microfone para a senhora se despedir. Muito obrigada. Eu que agradeço aí pela oportunidade. É muito bom mesmo poder levar informação, né, para as pessoas. E nem parece que passou meia hora a gente conversando aqui, né? Mas muito obrigada mesmo, viu? Então é isso, por hoje é só. Se você chegou até o final desse episódio, vale a pena você se inscrever nesse canal e você pode se tornar membro desse canal também e apoiar o nosso trabalho com R$5 por mês. É um pouquinho de dinheiro que você contribui e colabora para que os episódios continuem sendo produzidos. Até o próximo episódio.